Romário era um exemplo perfeito de alguém que falava muito e fazia em dobro. Surpreendentemente, enquanto os grandes jogadores da atualidade dedicavam suas vidas à academia em busca da excelência, Romário encarava os treinos como mero desperdício de tempo. Ao estabelecer acordos especiais, o jogador permitia a si mesmo permanecer fora até altas horas da noite. Quando firmava contrato com o clube, expressava de maneira direta: "Tenho dificuldades em acordar cedo, portanto, não treinarei durante a manhã." Essa cláusula nem precisava ser formalmente registrada no contrato. Conheça hoje o jogador que desafiou a lógica convencional de treinamento, alcançando níveis extraordinários no mundo do futebol. Filho de Edevair de Souza Faria e Manuela Ladislau Faria, morou na comunidade do Jacarezinho até os 3 anos de idade, quando mudou-se para a Vila da Penha. Lá jogou no time de futebol do Estrelinha, fundado por seu pai, o que era uma maneira de incentivá-lo à prática dos esportes. Foi no asfalto e nas quadras de futebol de salão que aprendeu a jogar. Com pouco tempo já era destaque entre os garotos e já jogava entre os mais velhos. Em 1979, um olheiro o levou para fazer testes no infantil do Olaria. De cara ele foi artilheiro e campeão carioca na categoria infantil em 1979. Destaque entre os jogadores da equipe. Foi levado depois ao Vasco da Gama, mas foi obrigado a fazer um estágio de 1 ano, pois o jogador não tinha condições legais de ingressar no clube por causa de sua idade. Já na categoria juvenil e juniores do Vasco, conseguiu por 3 anos seguidos ser artilheiro do Campeonato Carioca, em 1982, 1983 e 1984, além de ser bicampeão em 1983 e 1984, mostrando assim que estava surgindo um dos maiores artilheiros de todos os tempos do futebol. No Vasco, Romário iniciou a sua carreira profissional em 1985. Sua estreia em jogos oficiais ocorreu em 6 de fevereiro, na vitória vascaína por 3-0 sobre o Coritiba. Já seu primeiro gol foi marcado no dia 18 de agosto em um amistoso contra o time do Nova Venécia, marcando 2 vezes em uma goleada de 6-0 sobre a equipe capixaba. Começou a chamar a atenção de torcedores e jornalistas já no Campeonato Carioca de 1985, onde foi vice-artilheiro. Considerado uma grande revelação, assinou seu primeiro contrato profissional em 1986, ano em que fez dupla de ataque com o consagrado jogador Roberto Dinamite, em um elenco vascaíno que ficaria marcado por contar com os 2 maiores ídolos da história recente do clube, mesclando também outros veteranos consagrados e jovens talentos. Dinamite diria, mais tarde: "Você sabe o que é jogar ao lado do Romário de 20 anos de idade? Era só jogar a bola para ele. Das 3 que chegavam no pé, 2 ele colocava dentro do gol." Romário começou a jogar pela seleção brasileira desde as categorias de base. Em 1985 foi campeão e artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-20, porém já enfrentava problemas com treinadores, algo que o marcaria. Irritado com a falta de foco de Romário, que gostava de passar o tempo paquerando as mulheres que via, o técnico Gilson Nunes não o coloca na lista dos jogadores que vai disputar e vencer o Campeonato Mundial Sub-20 na União Soviética. Romário, naquele ano, venceu a Taça Guanabara de 1986, seu primeiro título como profissional, marcando 2 vezes na final contra o Flamengo. Mesmo ao lado de Dinamite, foi o garoto, o artilheiro do Campeonato Carioca do mesmo ano, com um gol a mais que o veterano ídolo. Porém, os rubro-negros venceriam o segundo turno e acabariam derrotando o Vasco nas finalíssimas. Em 1987 e 1988, o baixinho marca a época no Vasco, faturando o bicampeonato carioca, em ambas as vezes contra o Flamengo, devolvendo a perda do título de 1986. Na decisão de 1988, marca um gol histórico contra o arquirrival, aplicando um lençol no goleiro Zé Carlos e quase entrando no gol junto com a bola. Naquele ano, já declara sua ambição de fazer 1000 gols, tal como Pelé. "Tenho 22 anos e garanto que ainda vou impressionar muita gente. Podem me cobrar. Vou chegar ao 1000º gol." Em 1988, conquista novo campeonato carioca e integra a seleção brasileira que vai às Olimpíadas de Seul. Romário termina os Jogos Olímpicos como artilheiro com 7 gols, um deles na final. O PSV Eindhoven
recém-campeão da Copa dos Campeões da UEFA, aparece e contrata 2 estrelas daquelas Olimpíadas, ele e o zambiano Kalusha Bwalya. A prova que Romário era uma das maiores promessas do futebol mundial estava nesse acordo que ele fez com o PSV. Olha isso. Romário transferiu-se para o PSV por $6 milhões estadunidenses, sendo na época a mais cara contratação brasileira por um clube estrangeiro, ultrapassando a que era até então a maior, que havia sido a de Zico, que foi vendido para a Udinese, da Itália, por $4 milhões. Romário teve realmente um mega contrato, além do salário de $1 milhão por temporada com mordomia, $1 milhão de luvas, uma casa com vários quartos e todos os empregados necessários, equipamento de som e vídeo da Philips, um carro Opel GSI, 10 passagens aéreas por ano entre Holanda e Brasil, liberdade para fazer qualquer publicidade no mundo inteiro, contrato publicitário com a Philips do Brasil, curso de inglês e holandês para ele e sua esposa Mônica Santoro, um intérprete, cursos em faculdades locais. E se seu passe fosse vendido por mais de $3,7 milhões para outro clube, ele teria direito a 15% de tudo que excedesse a esse valor. O técnico da equipe neerlandesa, Guus Hiddink, veio pessoalmente ao Brasil para participar das negociações. Estreou pelo clube em 30 de outubro de 1988. Na sua primeira temporada no clube foi artilheiro, campeão do campeonato holandês e da Copa dos Países Baixos. Na Copa dos Campeões da UEFA, encarou pela primeira vez um futuro rival, o Real Madrid. Marca nas 2 partidas, mas são os espanhóis quem avançam, na prorrogação, para as semifinais. Na temporada de 1990, Romário é novamente artilheiro da Eredivisie e volta a ganhar a Copa Nacional e torna-se ainda o primeiro brasileiro chamado para uma Copa do Mundo, atuando por uma equipe dos Países Baixos. Todavia, uma lesão no tornozelo ocorrida há 3 meses do torneio pelo próprio PSV praticamente o priva de jogar o Mundial. Sem ele nas rodadas finais, o PSV perdeu o campeonato por 1 ponto para o Ajax, dando certa razão a uma declaração de seu principal atacante. O PSV depende de mim. Todos sabem que a equipe não tem condições de jogar sem Romário. O baixinho recupera-se bem da lesão e, na temporada de 1990-91, é novamente artilheiro e campeão da Eredivisie, com um sabor especial para a torcida. O PSV, até então a terceira força do futebol neerlandês, iguala, em número de títulos no campeonato, o Feyenoord, ultrapassado na de 1991-92, com um bicampeonato seguido da equipe de Eindhoven. A temporada de 1992-93, em que o Feyenoord ganha e se iguala momentaneamente ao PSV, é a primeira de Romário na Holanda em que ele não fatura títulos. Ainda assim, sua artilharia na Copa dos Campeões da UEFA, mesmo com o PSV caindo em último na fase de grupos, impressiona os grandes clubes da Espanha. Valência tenta contratar o jogador a pedido de Guus Hiddink, que nesse momento estava como treinador do clube espanhol, porém, um holandês em especial. Johan Cruyff, que na época treinava com sucesso o Barcelona, conseguiu com que a diretoria do clube contratasse o artilheiro. Romário chega ao Barcelona como o jogador brasileiro mais bem pago do mundo, com um salário de $1,4 milhões por temporada, e tem um início arrasador no clube catalão. Na pré-temporada, marca 14 gols em 8 partidas. Conseguiu também, para a surpresa geral, a amizade do temperamental Hristo Stoichkov, que não escondeu da imprensa seu descontentamento inicial com a chegada de um quarto estrangeiro. Na época, as regras só permitiam 3 em campo, e o Barcelona já reunia, além do búlgaro, o neerlandês Ronald Koeman, ex-colega de PSV, e o dinamarquês Michael Laudrup, todos já consagrados no clube. De fato, Cruyff teve de revezar os 4 em um rodízio que pouco os agradava. Mas logo Romário se destaca e é eleito o segundo melhor jogador do mundo pela FIFA em 1993. A temporada de 1993-94 desenrola-se com o Barcelona em busca de um tetracampeonato seguido. O ápice dá-se em um El Clásico, em que Romário marca 3 vezes e dá uma assistência em um 5-0 contra o Real Madrid. O primeiro gol marcaria a história, sendo eleito, em uma pesquisa feita em 2008 pelo jornal El Mundo Deportivo,
como o gol mais bonito da história do Barcelona, onde Romário dá um drible, chamado pelos espanhóis de cola de vaca, em cima do zagueiro do Real Madrid e da seleção espanhola, Alcorta. O outro time da capital espanhola também não se livra do baixinho. Nos 2 duelos contra o Atlético de Madrid, Romário marca também 3 vezes, em cada um, 3-4 no primeiro turno e 5-3 no segundo. Mas a partida contra o Real é o marco. A partir dela, o Barcelona soma 28 pontos em 30 possíveis nas partidas restantes e consegue, na última rodada, faturar um título que parecia perdido. Romário emenda o título no campeonato espanhol com nova artilharia, além de alcançar um recorde de fazer 5 hat-tricks em apenas uma edição do campeonato espanhol na temporada 1993-94. Cruyff se rende ao brasileiro, que vinha se permitindo até a apostar com o técnico liberações para ir ao Brasil caso marcasse 2 gols em um jogo, aposta que ele frequentemente ganhava. Todavia, ele não consegue o mesmo sucesso na Liga dos Campeões da UEFA. O time chega à final, mas ele marca apenas 2 vezes, ambas na primeira fase contra o Spartak Moscou. Na final, os favoritos blaugranas são goleados por 0-4 para o Milan. Após a Copa de 90, Romário seguiu na seleção. No entanto, após questionar o técnico Carlos Alberto Parreira sobre ter sido chamado para um amistoso contra a Alemanha em 16 de dezembro de 1992 e ficado no banco de reservas, sem ele, o Brasil venceu por 3-1, acabou sendo deixado de lado, a despeito da boa fase que mantinha no PSV e posteriormente no Barcelona. Apesar do clamor popular, devido à decepcionante campanha rumo à Copa do Mundo FIFA de 1994, que chegou a incluir a primeira derrota brasileira nas eliminatórias por 0-2 para a Bolívia, em La Paz, Romário só voltou a ser chamado na última partida, por conta da contusão do atacante Müller. Já durante a Copa de 94, Romário vinha sendo o destaque da seleção, marcando gols importantes até a chegada à final contra a Itália. Na final, Romário teria a chance de uma pequena vingança pessoal. 5 dos adversários eram jogadores do Milan que meses antes golearam o Barcelona na final da Liga dos Campeões da UEFA. Foi inclusive sob a marcação de Baresi que ele acabou não produzindo tanto na final, chegando a errar para o gol vazio. O 0-0 nos tempos normais encaminhou a disputa para os pênaltis, em que o baixinho converteu a sua cobrança, em que a bola acertou a trave de Gianluca Pagliuca antes de entrar. Com os erros do próprio Baresi, de Massaro e da estrela Roberto Baggio, a Itália perderia nos penais o tetracampeonato para o Brasil. Romário, tido como o grande responsável pelo tetra brasileiro, foi o segundo jogador a receber a taça, depois do capitão Dunga. Seu papel decisivo na conquista voltou a ser simbolizado na volta ao Brasil, ao aparecer na janela do avião com a taça na mão, e foi bem lembrado pela FIFA ao final do ano, quando a entidade o escolheu o melhor jogador do mundo. Romário volta a Barcelona com alguns dias de atraso como campeão e grande destaque da Copa do Mundo de 1994. Torneio onde Stoichkov também destacou como artilheiro e condutor de uma campanha histórica da Bulgária. Foi na Liga dos Campeões daquele ano que Romário teria uma última noite de gala no Camp Nou, em que a dupla, com o Stoichkov, marcou 3 vezes em um 4-0 sobre o Manchester United. Porém, Romário não duraria mais do que aquele semestre na Espanha. Desejando voltar ao Brasil, força sua saída do Barcelona, mesmo seu passe sendo avaliado em $2 milhões. Na época, com grandes clubes da Europa querendo o jogador, em destaque para a Juventus, que estava sondando sua contratação o ano inteiro. Romário nunca voltou de fato depois da Copa do Mundo. Seu corpo estava em Barcelona, mas sua mente estava no Rio, declararia Stoichkov, de quem o brasileiro chegaria a se distanciar. Barcelona teve de aceitar e reduzir o valor do contrato. Mesmo abaixando para $9 milhões, acabou o vendendo por 4,5 milhões. Porém, depois o Flamengo deu mais 2,5 milhões parcelados, fechando a compra em $7 milhões. Pelo Barcelona, Romário ganhou 7 títulos e marcou 53 gols em 84 jogos.